Não pule este vídeo, Deus tem algo para te revelar agora. Portanto, estando nós justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele também obtivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Difícil é que alguém morra por um justo, porém alguém talvez teria coragem de morrer por pessoa boa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, sendo agora justificados no seu sangue, muito mais por ele seremos salvos da ira. Porque, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Todavia, reinou a morte desde Adão até Moisés, também sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque, se pela ofensa de um morreu muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, têm sido abundantes para muitos. Também não é como a ofensa, assim também o dom, porque, se pela ofensa de um reinou a morte, muito mais reinarão em vida pela graça de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça veio sobre todos os homens a justiça da vida. Porque, assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Como por uma só transgressão veio a condenação a todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a vida a todos os homens. E a lei veio para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Essa é a mensagem central de toda a Bíblia, que através da fé em Jesus Cristo somos justificados, reconciliados com Deus e recebemos uma vida nova, cheia de esperança e graça, mesmo em meio às dificuldades, pois o amor de Deus é maior que qualquer